Então tá ok, eu estou gerando o token da minha aplicação. Então, rota de login já está criada, mas o que eu faço com isso daqui? Porque se eu parar para ver, todas as rotas ainda estão públicas, por assim dizer, né? Eu posso acessar qualquer um e qualquer pessoa pode acessar qualquer rota da minha aplicação. Para a gente privar as rotas da nossa aplicação, para as pessoas que só já fizeram login na nossa aplicação, o que a gente pode fazer? A gente tem que vir aqui em rotas, tá? E as rotas que a gente quer privar, a gente tem que pôr uma coisinha no meio delas, no meio da requisição e do controller, tá? O controller é o que vai executar as coisas que vão executar na rota, regra de negócio, acesso ao banco de dados, enfim, e aí vai nos retornar alguma coisa. A rota seria esse caminho aqui, tá? Então a gente tem que pôr alguma coisa entre elas para interceptar. Esse conceito de interceptar as coisas que estão no meio da rota a gente chama de middleware, tá? Então a gente tem que criar um middleware para verificar se o usuário está logado, tá? Se ele já fez login na nossa aplicação, e se não tiver feito, retorna um erro. Se tiver feito, deixa passar para o controller, tá? É isso que a gente vai fazer. Para isso a gente vai criar uma pastinha aqui chamada middlewares, ok? E a gente vai criar um novo arquivo chamado ensure authenticate.ts, tá ok? Esse ensure authenticate.ts ele vai ser uma função que eu vou exportar. Então, como eu vou usar ela em mais de um arquivo, eu vou exportar ela export function ensure authenticate, uma função. Os conceitos de middleware aqui no Express é o seguinte: a gente pode ter quantos middlewares a gente quiser entre a requisição e o controller, tá? E eles sempre vão ficar aqui. Então eu posso sempre criar middlewares, que basicamente são funções. Então eu vou criar uma função aqui, um middleware, 2 middlewares, tá? Posso criar quantos eu quiser, tá? 3 middlewares. Separo por vírgula. Cada middleware, digamos que eu tenha só um, ele vai receber como parâmetro o request, o response, uma resposta que ele vai retornar, e ele vai retornar um next, tá? O request é o que vem da requisição, então o body, os params, enfim, os dados que vêm da requisição. O response é o que ele vai retornar, caso ele retorne alguma coisa. E o next é para ele passar para a próxima função. O que é a próxima função? Seria o próximo middleware ou o controller, tá? Então a gente tem que ter esses três conceitos aqui na cabeça, que ele vai receber esses três parâmetros também, tá ok? Então como eu estou criando um middleware, essa função também vai receber esses três parâmetros. Então eu vou ter o request, que vai ser do tipo request, que eu vou importar lá do Express mais tarde. Ele vai ter também o response, que eu vou tipar como response do Express. E vai ter o next, que é a próxima função, que vai ser next function lá do Express também, tá? O next function já foi importado, o request e o response ainda não. Então eu vou copiar esses dois e vou importar eles aqui, ok? Só copiei e colei, beleza? Essa função ensure authenticated, ela tem que fazer o seguinte: ela tem que validar se o nosso token ele é passado no header da requisição, tá? Como que esse token vai ser passado no header da requisição? Basicamente, o nosso front-end vai fazer login na aplicação através dessa rota. Aí nossa aplicação vai retornar esse token para ele. O front-end ele vai copiar esse token, do jeito que eu estou fazendo aqui, tá? Ele vai copiar esse token e quando ele for acessar alguma rota, como por exemplo a list users, ele vai ter que passar no header da requisição, que aqui no Insomnia fica nessa abinha alpha, tá? Aí ele vai ter que passar uma espécie de autenticação aqui. O Insomnia ele tem alguns tipos de autenticação que a gente pode utilizar. No nosso caso a gente vai utilizar Bearer Token, tá? E aqui no Bearer, ele é uma palavra que vai ser concatenada junto com o nosso token. O nosso token vai ser escrito aqui, tá? Então, no final, vou abrir aqui o bloco de notas, só para deixar claro, a nossa requisição, que é o request, ela vai ter dentro dela, vou escrever em formato de objeto, tá? Ela vai ter dentro dela um header, e esse header, ou melhor, ele é chamado de headers, se eu não me engano. Esse header vai ter dentro dele um parâmetro de authorization, tá? Então ele também é um objeto que vai ter dentro dele authorization, tá? Esse authorization
ele vai ter o valor de uma string, que é beer, e o token que a gente está passando, que é algo do tipo, entendeu? Então esse beer é justamente essa palavra aqui, tá? Que vai ser concatenada com o token. Tá? Então o Insomnia está fazendo isso aqui para a gente, ele está colocando lá dentro da nossa request, no header da request, um authorization que tem esse valor, beer, espaço, o token, tá? Só para deixar claro. Beleza, então vamos lá. Passando dessa forma aqui, a gente pode escrever o nosso Ensure Authenticated para capturar, para verificar se esse authorization está sendo passado, tá? Então, para isso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai isolar a nossa variável request esse authorization. Então, eu vou chamar ele de const auth header, tá? A autorização vai vir lá do header, do cabeçalho da nossa aquisição. Eu vou pegar aqui do request.headers.authorization, tá? Eu vou pegar ele daqui. Então, se ele não for passado, ou seja, se ele não existir, operador de negação, tá? Se ele não existir, eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar return uma response que vai parar essa requisição, tá? Status vai ser 401, ou seja, é not authorized, ou seja, não está autorizado, né? E depois eu vou retornar um JSON com uma mensagem falando que o token é inválido, é obrigatório na verdade, required, ok? Então se o token não for passado, eu retorno uma mensagem dizendo que o token é obrigatório e que ele deve passar esse token e a aplicação para nesse return, ou melhor, a requisição para nesse return, tá? Se ele for passado, então eu vou fazer o seguinte, eu tenho que pegar esse token, né, com token igual a authHeader. Vamos fazer o seguinte, antes de fazer isso daqui, eu quero pegar só o token, mas se eu der um console aqui, vamos só retornar o token aqui para a gente ver. Então a gente vai retornar uma mensagem com o token, tá? A gente vai retornar um status 200 de OK, como se a requisição tivesse dado certo. Vamos ver isso aqui funcionando na prática, esse middleware aqui. Então, para eu poder usar esse middleware, que nem eu falei para vocês, eu tenho que pegar essa função e jogar ela no meio de alguma das rotas que eu quero proteger. Então, por exemplo, eu vou aqui nas rotas de usuário e eu quero proteger a rota list. Então, eu coloco ela no meio da request e do controller, tá? Então, eu vou colocar ela bem aqui, Ctrl V. E aqui eu importo ela. Vou para o final da palavra e eu aperto Ctrl espaço. Importei. Beleza? Jogar aqui para cima. Pronto, a rota está protegida com isso, tá? Então agora vamos tentar. Se eu não passar nada, se eu não passar token aqui, vou desativar. O que vai acontecer? Está dizendo que o token é requerido, né? Então eu tenho que passar o token. Então vamos tentar passar um token qualquer aqui. Escrever qualquer coisa. Ele vai dizer que... na verdade ele já deu certo. Como a gente passou um token, a gente não está validando esse token. Presta atenção, não está validando. A gente só está retornando ele aqui. E olha só como ele retorna para a gente. Do jeito que eu falei, lembra? Aqui, palavra beer, espaço, aí sim o token vem, tá vendo? E a gente não quer essa palavra beer nem esse espaço. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é isolar só o token, tá? Então vamos lá no Ensure Authenticated e vamos isolar só o token. Para a gente isolar só o token, a gente pode fazer o seguinte, a gente pega esse authHeader aqui e a gente usa um método de JavaScript chamado split. Esse método ele serve para cortar string a partir de um caractere. O caractere que eu quero cortar é o espaço. Então, olha só. Isso aqui é uma string. Eu vou cortar essa string no meio, por esse espaço, tá vendo? Beleza? Então, eu quero cortar ela com espaço. Vamos ver o que retorna agora pra gente. Se eu vier no Insomnia e enviar a requisição de novo. Agora o beer, ou melhor, o token, a mensagem, né, que retorna o token, ela é um array. Tem a palavra beer e o token em si. Só que eu não quero esse array, eu não quero essa palavra. Então eu posso só pegar, por exemplo, como ele é um array, né, eu posso pegar aqui a posição, o array começa do 0, o JavaScript também começa do 0, então eu posso pegar a posição 1 do array aqui. Então isso vai me retornar o que eu quero, tá? Só que o JavaScript ele tem alguns métodos legais para a gente fazer isso. Então
a gente pode fazer dessa forma, do jeito que eu fiz aqui. Então, por exemplo, const, eu vou chamar de token array, recebe isso aqui, tá? E aí o token em si, ele vai ser só o token array, posição 1. E aqui eu quero retornar só o token, tá? Tirar daqui. Isso aqui resolve o meu problema. Ó, mesma coisa, tá? A palavra beer sumiu. Só que eu posso também fazer uma coisa. Como eu sei que isso aqui é um array, eu posso escrever ele dessa forma. Um array, como eu sei que vai ter dois campos aqui dentro, eu posso escrever aqui o primeiro e o segundo. Então, o primeiro campo do array, o primeiro elemento do array vai ficar salvo nessa variável primeiro, e o segundo campo do array, o segundo elemento, vai ficar salvo nessa variável segundo. Então, isso aqui é equivalente a fazer isso daqui. Tá? Eu vou renomear para 0 e para 1, tá? Porque tem a posição 0 e a posição 1 do array, tá? Então, nesse caso, o token vai ser a posição 1, só para ficar claro. Então, a gente fez o quê? Fez uma desestruturação dos elementos do array, tá? Então, nisso a gente tem exatamente o mesmo resultado. Se em vez do token eu retornasse o 0 aqui, por exemplo, eu iria ter a palavra beer, beleza? Beer, beleza? E é o seguinte, eu não quero usar essa variável 0, eu quero usar só aqui o token, né? E o token eu quero atribuir ele como sendo o token. Então eu posso chamar isso aqui de token, isso aqui eu chamo de token, e ó, como a variável está se repetindo, eu posso apagar essa de baixo. Então essa variável token é criada aqui mesmo, e aqui mesmo ela é atribuída ao token, que eu recortei lá da string, e aqui eu estou retornando, beleza? Esse 0 eu não vou utilizar, então eu posso chamar de qualquer coisa, inclusive de um underline, resolve o meu problema, tá? Então agora, quando eu tento acessar uma rota privada, ele vai me retornar o token da requisição, beleza? É exatamente o que eu quero. Só que eu não quero mostrar o token dessa forma. Eu quero verificar se o token é válido. Para isso eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a função do JWT verify, tá? Então vamos lá. A gente vai utilizar verify dentro do JWT, JSON Web Token, tá? JSON Web Token, a gente importa a função verify. E aí a gente verifica se o nosso token é válido, o token que a gente está passando é válido. E como segundo parâmetro a gente tem que passar a nossa chave que a gente utilizou para gerar o token, que é essa daqui, ó. Tá lá no controller authenticate, essa aqui, minha chave muito secreta. Tá? Tem que ser igual, tá? Senão vai dar erro. Então eu passo ela aqui. E como retorno, deixa eu ver se tem algum retorno. Ele retorna um string ou um JWT payload. Mas basicamente const return. Eu vou pegar o return aqui, só que return é a palavra reservada, então eu vou pegar só um payload, que é o que ele retorna, né? Tá ok. Então vamos testar agora para ver se funciona. Quando eu tentar enviar um token qualquer, ele vai tentar validar. E aí ele deu erro interno no servidor. Ou seja, esse verify deu algum erro, aí nossa aplicação não conseguiu verificar um erro, então quando ela não consegue verificar, ela não sabe o erro que aconteceu, ela lança um erro interno, que é um erro genérico, lembra? No erro interceptor. Aí como ela lança um erro genérico, isso aqui fica meio difícil de tratar, né? Enfim, como eu não quero colocar mais coisa no erro interceptor, eu vou só colocar um try, envolver isso aqui com try catch, como eu vou fazer só aqui mesmo, então aqui não tem problema usar try catch, tá? Eu vou colocar try catch e se retornar algum erro, se eu conseguir capturar algum erro nesse método verify, então eu posso fazer o seguinte, eu posso lançar throw new app erro, um erro da nossa aplicação, que esse sim a gente conhece, lembra? Então eu posso retornar alguma coisa aqui, tipo token invalid, e coloco 401, tá? Vamos ver o que acontece. Token inválido, 401, não autorizado. Ou seja, esse token aqui está totalmente errado. Vamos tentar usar um token válido, que foi esse que a gente criou aqui no session. Então aqui no list de novo, eu vou na rota list user, eu venho aqui em auth, seleciono bearer token, e aqui eu coloco um token válido. Então agora foi, ó, ele retornou a mensagem com o token, ou seja, ele conseguiu validar.
Se eu mudar qualquer coisa nesse token, por exemplo, adiciono 1 aqui no final, está inválido. Se eu mudar em vez de K para colocar um K minúsculo, ó, token inválido. Se eu voltar para o K maiúsculo, ou seja, só tokens gerados pela nossa aplicação são considerados válidos, tá ok? Isso aqui é muito útil. Então, com isso, a gente já consegue pegar as informações também que vêm desse token aqui. Que lembra que eu mandei algumas informações? Essas informações que eu mandei, uma delas foi o subject, que está dentro aqui de payload. Como ele está dentro de payload, eu não quero usar o payload todo, eu quero usar só o subject, eu vou só pegar o subject. Ele vem dentro de sub. Então, só desestruturo, que nem eu fiz aqui em cima, só que aqui eu desestruturei um array e aqui embaixo eu estou desestruturando um objeto, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, esse sub, eu vou colocar ele dentro da requisição. Ou seja, essa função aqui, ensureAuthenticated, ela está pegando uma requisição. Se essa requisição vier sem uma autenticação, sem um token, ele lança um erro, tá? Se esse token for inválido, ele também lança um erro. Agora, se esse token for válido, eu quero que ele jogue também dentro dessa requisição um parâmetro a mais. Qual parâmetro é esse? O ID do usuário. Então, eu vou fazer o seguinte. O token dando certo, ou seja, ele passa dessa linha, ele vem para a próxima. A próxima linha eu vou pegar o request e vou modificar ele. Eu vou colocar mais um parâmetro, que é o user ID. E eu vou dizer que esse user ID vai receber o sub. Vai dar erro aqui, porque provavelmente acho que o sub não é um string, enfim. E também porque a minha request ela não está esperando esse parâmetro user ID. Então, para ela esperar esse parâmetro, eu tenho que colocar na tipagem do meu request do Express. Para isso, tenho que fazer só um detalhezinho aqui, que é adicionar a tipagem. Então, eu crio aqui uma página @types. Tá? Aqui eu crio... Eu posso criar direto, mas enfim, eu vou fazer como ele fez. Como que ele fez? Ele criou uma pasta chamada Express. E aqui dentro ele criou um index.d.ts. Esse D indica que é a tipagem do TypeScript, tá? E aqui dentro ele declarou, declare, o namespace do Express para poder sobrescrever essa tipagem. Aí dentro dessa tipagem do Express eu vou ter uma interface chamada request, que é a que a gente está usando, tá? E então vou adicionar coisas aqui na request, na requisição do Express. Essa coisa que eu vou adicionar vai ser o user ID. Eu vou dizer que ele vai ser um string. Tipo string, tá ok? Então adicionei isso daqui. Olha só, o que acontece é que esse index.dts, ele está na pasta Express. E só tem ele, então eu poderia simplesmente modificar esse arquivo para... outro detalhe, né? O index, ele se refere à pasta Express. Então, tipo, quando eu acesso a pasta Express, o JavaScript vai entender que eu estou acessando automaticamente o arquivo index. Escrever uma pasta com o arquivo index é a mesma coisa de escrever o arquivo com o nome da pasta. Então, escrever isso daqui, a pasta com o arquivo index, é a mesma coisa de escrever isso aqui. Ó. Escrever fora da pasta um arquivo chamado express.dts. Isso aqui é a mesma coisa. Então, como isso aqui é a mesma coisa, eu vou preferir deixar mais simples. Então, eu vou apagar essa pasta. Deixar só esse arquivo express.d.ts, tá? Isso aqui é a mesma coisa. Daí eu venho aqui e... Deixa eu reiniciar meu VS Code. Em teoria, já é para estar funcionando. Já é para o meu request poder aceitar o arquivo sub. Só que ele está me dizendo que... Vamos ver o erro. Ah, tá. É porque esse sub aqui ele pode ser várias coisas. Ó. Pode ser string, ou pode ser uma função que retorna string, ou pode ser undefined. Então eu posso só colocar aqui as string. Tá? Então eu forço o tipo dele a ser um string e ele ainda está erro. Está dando erro por causa que o tipo aqui está como string minúsculo, se não me engano. Então eu vou colocar um string minúsculo aqui. Funciona do mesmo jeito. Ok? Então beleza. O que eu fiz aqui? Esse middleware que vai interceptar minha requisição, ele vai pegar os dados da minha request, verificar se tem um token sendo passado lá. Se não tiver, eu vou exigir esse token, então vai tornar um erro. Se tiver, eu vou pegar só o token e vou verificar se ele é válido. Se ele for inválido, eu lanço um erro, dizendo que ele é inválido. Se ele for válido, eu pego os dados que estão vindo desse token, que no caso é o user ID,
e coloco dentro do meu request, tá? Além disso, outro detalhe que é importante eu colocar no meu, não só no meu Ensure Authenticated, mas em qualquer middleware, é o seguinte, é colocar uma função next. Ou seja, essa função next que não está sendo usada, tanto é que está meio cinza, ela tem que ser chamada em algum lugar, porque senão ele para por aqui e não vai para canto nenhum. Então eu quero indicar que esse middleware realmente ele é só o meio do caminho, mas esse meio vai para algum lugar. Vai para a próxima função, ou o próximo middleware, ou o controller, tá? E esse return aqui eu não preciso mais dele. Era só um detalhe. Então beleza. Então quando eu passar por esse middleware, eu não quero parar nele, eu quero chamar a próxima função, tá? Então, nisso está feito o nosso Ensure Authenticated. Vamos ver se está tudo funcionando. Ó, então quando eu passar um token válido aqui, eu vou passar qualquer coisa. O que vai acontecer é que ele vai retornar erro. Token inválido, tá? Se eu não passar token nenhum aqui no list, ele fala que o token é obrigatório. Se eu passar um token válido aqui no list, agora é para ele retornar todos os usuários. Então, show, retornou todos os usuários. Então é isso. Agora a nossa aplicação está segura. Então, sempre que eu quiser deixar alguma rota privada, eu utilizo esse Ensure Authenticated, tá? Eu posso utilizar de duas formas. Posso utilizar passando de um em um nas rotas que eu quero deixar privadas, assim. Então, todas as rotas agora vão exigir que eu passe o token required, tá? Ou eu posso fazer dessa forma. User.routes, eu falo que o user.routes vai usar o meu Ensure Authenticated. Ensure Authenticated, tá? E aí eu não preciso mais passar aqui. Vou apagar todos. E todas as rotas continuam privadas. Então vou listar os usuários. Isso aqui funcionou porque eu estou mandando um token, mas se eu não mandar, diz que o token é obrigatório. O create também token é obrigatório. O show token obrigatório, delete token obrigatório, o update token obrigatório. Daí a gente já conseguiu deixar nossa aplicação privada e a gente parte para o próximo passo, que é identificar quais rotas de fato precisam ser privadas. Então, por exemplo, para listar os usuários, precisa ser uma rota privada, precisa estar logado na minha aplicação? Dependendo da aplicação, sim, muito provavelmente para listar o usuário eu vou precisar estar logado. Para mostrar um usuário só, tipo entrar no perfil do usuário, eu vou precisar estar autenticado? Na maioria das aplicações, sim. Para atualizar um usuário, eu vou precisar estar autenticado? Bem, como eu quero criar um usuário, eu quero que a rota seja pública. Então, no geral, não. Eu quero deixar essa rota pública mesmo. Então, eu posso fazer só o seguinte. Eu posso tirar essa função, ou melhor, essa rota daqui e jogar aqui para cima do Ensure Authenticated. Tá? Para atualizar um usuário, essa rota precisa ser privada, o usuário precisa estar autenticado? No geral, sim, precisa sim, para poder atualizar, né? Então, eu vou deixar essa rota privada também e para deletar o usuário também. Então, beleza, todas essas rotas precisam de autenticação, então vou deixar elas aqui embaixo. Create, não precisa. Então, vamos tentar criar mais um usuário agora. Só testando, né? O update precisa do token, delete precisa do token, o show precisa do token, o list também precisa do token. Se eu passar o token, onde que eu passo o token? Eu venho aqui em Auth, nessa abinha, escolho o bidder, tá? E colo o token aqui, ó. Então agora beleza, funciona quando eu passo o token. Agora o create, ó, não estou passando Auth nenhum aqui, só estou passando aqui os dados. Vou criar agora o John 4, e ele criou o John 4, beleza? Então está funcionando, nossa aplicação está completinha, quase lá na verdade, né? A gente continua na próxima.